Olá, Fábio, Cássio, boa noite. Queria perguntar para ambos, né, se vocês pudessem analisar um pouquinho, principalmente o começo, né? Se o começo do jogo ali complicou um pouquinho, vocês perderam um jogo talvez ali naqueles primeiros minutos com o gol e depois 25 minutos já estava 2-0, isso complica bastante. E também sobre não só uma derrota, mas talvez ressuscitar um grande rival dentro do grupo, né? Talvez esse seja o pior saldo do jogo de hoje aqui dentro. Sim, boa noite. Foi o que eu cobrei dos jogadores ali. Independente da competição, nós não podemos entrar sonolentos que nem entramos nesse jogo, né? Equipe muito mais ligada do que nós e um primeiro tempo muito abaixo, principalmente os primeiros minutos aí, né? Poderia ter feito o terceiro, o quarto adversário. Então é muito ruim. Colocamos mais um na briga, né? Sabemos que estamos liderando a competição, liderando a nossa chave. E agora ter que buscar resultado fora e depois a decisão do último jogo em casa. Eu acho que começamos um pouco abaixo. Uma das marcas é de ser um time organizado, de dar poucas oportunidades. Eu acho que começamos um pouco abaixo, acabamos tomando 2 gols. Quando conseguimos organizar e trabalhar da nossa maneira, conseguimos fazer o gol. Até o Romero teve a chance, e o goleiro foi muito bem e conseguiu evitar o empate. Eu acho que contra equipes qualificadas, acho que isso serve de exemplo para nós. Eu acho que nós temos que tentar, lógico, é ruim quando você perde, com a vitória de repente poderíamos ter conseguido a classificação, mas continuamos líder da competição, do nosso grupo, e em 2 partidas acredito que uma vitória fora de casa possa praticamente nos classificar à próxima fase, mas acho que temos que levar tudo como aprendizado. Acho que é um campeonato, sabíamos que é uma equipe muito qualificada e acabamos entrando meio desligado. De repente, esse primeiro tempo, segundo fez o primeiro tempo do mesmo nível, jogou bem organizado, da nossa maneira. Infelizmente, não conseguiu fazer o nosso volume em situações de gol, mas vamos levar esses aprendizados, porque temos mais 2 partidas e temos totais condições de buscar os 3 pontos fora de casa. O Cássio, o Corinthians no primeiro tempo talvez, né, tenha tido o primeiro tempo mais instável desde que o Carille assumiu. Você que estava ali pertinho, qual foi a sensação, né? Por que você acha que isso aconteceu na primeira etapa, o Independiente tão em cima do Corinthians no comecinho do jogo? E para o Carille, o Sheik, ele entrou em pouco tempo, ele já foi expulso. Vocês chegaram a conversar? Qual foi a sua percepção sobre essa expulsão do Sheik em tão pouco tempo? Bom, eu vou ver o lance para depois ver o que eu... Claro que vamos ter uma conversa, mas eu primeiro preciso ver o lance a respeito do Sheik. Sobre o time ali, eu acho que a gente estava um pouco desorganizado, de repente, alguns momentos um pouco afoito. Acho que também enfrentamos uma equipe que é bem qualificada, uma equipe que já vem no cenário sul-americano, sempre brigando entre os primeiros. Sabemos que foi um jogo muito difícil lá e ganhamos no detalhe. E esse jogo a gente acabou entrando desligado, conversamos muito sobre isso, sobre a qualidade da equipe, sobre o quanto ela é qualificada. Infelizmente, teve essa desatenção no começo do jogo, acabou tomando os 2 gols, mas lógico, acho que hoje vai ser um dia chato, porque a gente perdeu, almejava buscar a vitória, mas amanhã já é outro dia, nós temos que pensar em outra competição, mas vamos, como eu falei antes, nós temos totais condições de ir na Venezuela e buscar os 3 pontos e carimbar a classificação. Carille, boa noite. Não é normal num time como o Corinthians, principalmente, ocorrer o que ocorreu hoje. Por exemplo, começar o jogo tão desligado que com apenas 2 minutos ou 3, o time adversário já tinha criado 2 chances de fazer gol. Eu queria que você falasse sobre isso e também, acabou de dizer que vai primeiro ver o lance do Emerson. Você vai ver para saber se ele bateu mesmo ou não, ou se ele foi provocado para bater. E no caso de você, depois de ver a questão, que tipo de medida você acha que a comissão deve tomar com um jogador que, com a experiência que ele tem, por exemplo, num jogo complicado, onde o Corinthians perdia, ele entra e antes de tocar na bola já foi expulso? Primeiro, o que tem que ser feito, acho que passa por mim, não passa pela diretoria e ninguém. Então, quando eu falo de ver o lance, é ver tudo, se foi provocado, se não foi, o que aconteceu. Eu não vi ainda. Ali no lance, aconteceu a falta, reclamamos da falta, e quando a gente viu, já estava tendo a confusão lá. Não sei te dizer se houve provocação ou não, mas, enfim, de toda forma, deve ter errado, mas eu vou fazer de tudo para ver o lance, para depois tomar a decisão. Sim, a nossa marca está concentrado, o nosso DNA está ligado, entramos muito abaixo e pagamos por isso nesse jogo, né? A equipe
adversária muito concentrada, a gente tinha que ter igualado na concentração, né? Com certeza, você concentrado, a organização vem junto, né? Tiveram chance, vou repetir já o que eu falei, de fazer o terceiro, de até talvez fazer o quarto, eles jogando no nosso erro, entrando na nossa área com a bola. É algo que a gente tem que corrigir, independente da competição, a gente tem que estar concentrado e organizado os 90 minutos. Fábio, há pouco mais de uma semana você comemorava o fato de ter várias peças para conseguir rodar mais o seu elenco, né? Hoje você teve mais uma baixa, que é a situação do Cleison, somada às outras 3 também, 2 para depois da Copa, mais o Fagner. O que você pensa agora para a sequência, sem esses 4 jogadores? O que você pode planejar para o time, pensando em Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, na Libertadores, porque vocês fazem parte dos times que têm maratona de jogos. E para o Cássio, se você sentiu em algum momento a falta de ter com quem jogar, às vezes, né? O Corinthians não é de esticar a bola e hoje você teve que usar desse recurso várias vezes, não tem muito Ralf ali que te dá um pouco mais essa mobilidade. Você sentiu falta de ter esse jogador para desafogo? A vida de um técnico ela é feita de desafios, né, de uma comissão e de um clube. Está sendo um desafio. É certo que para domingo eu vou fazer muitas mudanças, tá? Quais ainda não sei, mas vou dar uma rodada no grupo. É hora. Estou sentindo os jogadores assim cansados. É difícil você fazer substituições com jogadores importantes numa Libertadores, né? Então vai ter algumas mudanças pensando em tudo isso também. E a nossa vida é feita de desafios, é mais um desafio na minha carreira. 4 jogadores aí titulares, o René foi titular, machucou, estava voltando, machucou outra vez, o Ralf, questão da bola parada que eu sempre falo, né, que muitas vezes a escolha dele pelo Gabriel. Né, e a gente tem que estar discutindo ali sempre para tomar as melhores escolhas, mas são 4 jogadores a menos nesses próximos jogos aí. Não, acho que sobre sair jogando, acho que tudo coincidiu para a gente não estar bem no primeiro tempo. Acho que o fato da gente estar pressionado e ter feito o gol, de repente a gente foi afoito em alguns momentos e de repente trabalhar a bola mais, sair mais jogando. Eu acho que no segundo tempo a gente conseguiu fazer mais isso. Eu acho que só lógico no final ali, que já estava nos acréscimos, a gente tentou fazer uma ligação direta lá, o time dele estava bem postado, mas acho que no primeiro tempo a gente também ficou, eu me coloco também, nesse sentido de repente não estar tão concentrado assim. A gente acabou tomando 2 gols, então quando se ganha todo mundo, e quando perde eu tenho que me colocar também e tentar evoluir para o próximo jogo. Carille, aqui à sua direita, a gente já te conhece há algum tempo e sabe o quão justo você é com o elenco. Mas eu te faço uma pergunta em relação ao Pedrinho, que mais uma vez entrou e jogou muita bola. O que o Pedrinho tem que fazer, não sei se ainda é condição física, se é técnica, para que ele ganhe uma oportunidade como titular, já que outros atletas nessa temporada já conquistaram uma vaguinha, pelo menos para iniciar uma partida? Cara, o que está faltando, eu sei que eu não tenho ele 90 minutos em jogo. Aí vem a dúvida, é iniciar com ele ou terminar com ele? É difícil, são desafios. Né? Eu sei que ele não suporta, já desde das categorias de base, no profissional também, todos os jogos que ele iniciou, ele não terminou. É isso, é um jogador que tem qualidade, mas o que é melhor, iniciar ou terminar o jogo com ele? Essa é a nossa dúvida, é isso que a gente discute sempre, mas está ganhando seu espaço, hoje jogou mais de 30 minutos, né? E a gente está muito satisfeito com ele. Fábio, você tira alguma coisa de proveito de tudo que aconteceu aqui, de tudo que já foi falado, da desatenção no início, enfim, fica essa lição exatamente para que não aconteça o que aconteceu hoje? A lição a gente tira todos os jogos, independente de vitória ou derrota, você sempre tem que estar aprendendo, não é que quando se perde está tudo errado e quando se ganha está tudo certo, né? Hoje a prova foi que a gente teria que estar mais ligado, mais concentrado, mas não é só em cima do jogo de hoje que a gente faz uma avaliação ou não. Todos os jogos são avaliados independente do resultado. Fábio, aqui. Você já falou bastante sobre concentração, que o seu time entrou desconcentrado, principalmente no primeiro tempo. Eu queria saber se esse foi o principal erro do Corinthians, ou se você pode detectar para a gente alguns outros erros, algum outro erro de bola rolando, tático. E uma segunda pergunta, o time argentino fez muita cera, né? Hoje foi um jogo que deu para ver, até pela torcida, reclamou bastante. Você tem algum tipo de conversa sobre isso específico com o seu elenco, sobre cera, sobre fazer cera?
Bom, primeiro que as equipes da Argentina sempre fazem isso, não é o caso do Independente, né? Eles sabem fazer esse jogo, ainda mais quando o juiz deixa fazer, né? Assim, taticamente, tudo o que aconteceu no jogo era esperado. Tudo foi programado, não teve nenhuma surpresa para nós, assim, que nem eu já vim aqui algumas vezes, errei nessa escalação, errei nessa ideia de jogo, eu já falei e não tenho problema nenhum. Tudo o que aconteceu no jogo era esperado. Eu sabia que eles no campeonato argentino fizeram 14 jogos fora, com 9 vitórias, 4 empates e 1 derrota, né? Então, a gente sabe, é um time preparado para jogar fora. A gente preparou os nossos jogadores e, para mim, o maior motivo mesmo do nosso início foi a questão da concentração, não que o adversário nos surpreendeu, né? Foi o nosso, se a gente tivesse mais ligado, a gente poderia ter um início melhor.